cara. Tipo assim, tem algumas profissões que realmente acho que é o alicerce da sociedade, né? É o policial, é o bombeiro, o professor e o médico, né? Sim. Eu acho que sem essa galera aí, mesmo, acho que sociedade nenhuma avança pra futuro nenhum, né? E a minha dúvida, como adolescente, era ser médico ou policial, cara. Eu eu estudei, quando eu fiz, na época, o vestibular pra academia, era vestibular, né? Hoje mudou, hoje tem que ser formado em Direito, como pré-requisito pra ser cadete, mas era o vestibular da UERJ. Eu botei na PM, na UERJ eu botei PM, nas outras eu botei Medicina, porque eu fiquei nessa dúvida. Mas aí minha vida acabou me levando para as operações especiais. Cara, então, aí agora já vamos pegar. Meu irmão, tu já conhece teu amigo, eu sou totalmente fora da... Tipo assim, não consigo seguir o norte. A conversa tem que fluir, cara. Vamos falando. Eu também sou assim. Que é o seguinte, Combate, pô, beleza. Tinha paixão, aquela coisa que te chamava pra medicina. Então, por que depois, quando você decidiu? Porque na tua época de ESF, tu ainda fez ESF, né? Sim. Que era a Academia da Polícia Militar. E aí você foi se matricular para fazer direito depois. Foi depois. Né? Que tá o inverso hoje. Hoje o cadete ele já tem que ser bacharel. Sim. Mas me fala o seguinte, por que depois que você já estava na polícia, estava formado, já ganhando teu dinheirinho, já poderia, de repente, enveredar para fazer a medicina? Sim. Né? Não sei se estou falando besteira aqui. Tem vários oficiais que fizeram isso. Aí você falou assim, pô, não, mas agora eu vou fazer direito. Como é que muda da... Bacana. Pô, pergunta interessante. Por quê, irmão? A função de oficial da Polícia Militar, ela é muito sui generis. Por quê? Porque você, dentro da função de oficial da Polícia Militar, você atua como mais de um ator dentro do sistema persecutório, ou seja, persecutório penal. Você prende o cara, sim. Você faz o flagrante ali, prende, que é o que a gente gosta, né? Uhum. De fazer. Você investiga, né? Através dos inquéritos policiais militares. E você tem um plus que é o quê? Você é juiz. Quando você compõe o Conselho de Justiça. Então, eu sempre gostei do direito e sempre vi que existia, para o policial de ponta, uma deficiência na parte jurídica. Né? Que até depois a gente fala, é o livro Direito Operacional. E quando eu sentei como juiz, eu tive o prazer de ser juiz militar, eu observava o policial lá, e muitos deles estavam sentados ali no banco dos réus por desconhecimento jurídico. Né? Então é o que eu falo, tem dois tipos de erro. Tem o erro técnico e o erro moral. Uhum. O erro técnico, a gente tem que apoiar o policial a todo momento, e apoiar como? O que você faz muito bem, dando instrução, preparando o cara melhor como profissional. O erro moral é pancada, não tem jeito, porque o erro moral o camarada puxa a instituição pro buraco junto com ele. Então, eu como juiz lá observava o quê? Pô, o cara errou tecnicamente por desconhecimento jurídico. Então, por que eu posso fazer? Pô, vou tentar melhorar cada vez mais a formação jurídica do policial. Aí, eu caí dentro da área jurídica e tô nela até hoje. Deixa eu te interromper rapidinho, Léo. É o seguinte, tu falou em persecutório, assim, são palavras técnicas. Sim. E que, de repente, a galera que não é do ramo do direito vai ficar boiando aqui com a gente. E, por exemplo, você falou do erro técnico e o erro moral. Sim. Né? Para mim, acho que fica fácil o entendimento, porque, assim, eu sou um bacharel em direito bem aquele que eu colhei a faculdade toda, galera. Mas, enfim, fui. Então, assim, eu acabo entendendo um pouquinho. Mas, de repente, o colega lá que tá ali assistindo a gente não vai ter esse entendimento, até porque, de repente, é de uma outra área. Sim. Por exemplo, o que seria um exemplo de erro moral? Corrupção. Sim. E um exemplo de erro técnico, para a galera poder entender dessa questão desse apoio que a polícia deveria estar... Vamos lá. O que eu defendo, e aí o livro que a gente escreveu junto, que é o outro, né? Depois a gente vai falar dele também, é que o policial operacional, e aí o policial operacional não é o PM. Você é um policial operacional. Apesar de você ser da Polícia Judiciária, você atua operacionalmente. Então ele começa a produção de prova. A prova, ele produz prova a favor dele desde o momento operacional. Então o policial, por desconhecimento jurídico, ele não faz essa produção de prova. Então vou dar um exemplo clássico aqui. Você trocou tiro com um indivíduo. Só que você sabe que na prática, nem sempre você consegue, após você neutralizar ele, você chegar no corpo ali. Sim. E quando você chega lá, não tem arma. Por quê? Porque alguém levou a arma. Isso aqui a gente pode até falar que pra gente aqui a gente entende bem que isso é comum aqui nas nossas operações, né? Exatamente. Tipo assim, às vezes você troca tiro com um traficante, dependendo da distância que foi esse confronto, ele cai lá, o fuzil cai do lado dele, alguém vai lá na ponta do beco, mete a mão na bandoleira assim pela pontinha, levou, ficou lá e aparece depois uma carteira de estudante, né? Exatamente. Esse é o padrão.
E aí, se o policial não tiver o conhecimento de institutos como, por exemplo, legítima defesa, né? Estado de necessidade, a função de agente garantidor, e ele não souber preservar o local, quando chegar a perícia, ele explicar o que aconteceu de fato, ele vai chegar e vai fazer aquele depoimento, né, na notícia crime seco, e lá na frente, no judiciário, ele vai, em algum momento, vai omitir alguma coisa, vai esquecer alguma coisa, vai mudar o depoimento e isso pode repercutir negativamente. Então, esse preparo é muito importante. Vou dar um exemplo prático aqui. A lei de drogas, por exemplo, a diferenciação entre a figura, né, do uso, né, botar uso entre aspas, com o tráfico, ela tem alguns detalhes ali que o policial da ponta tem que saber explicar muito bem em sede de polícia judiciária e do tipo. O policial ele tem que caracterizar, né, diferenciar. É o policial de ponta que vai fazer isso. Exemplo, se o indivíduo preso ele faz parte de uma organização criminosa. Se o policial não atentar para esse detalhe, né, aquele camarada que é um traficante, o advogado pode conduzir o quê? Para o usuário. Então, o policial ele tem que saber esses meandros jurídicos, ele tem que saber operar o direito, seja para prender melhor, seja para fazer justiça, seja para produzir prova a favor dele. Então, foi por aí que eu segui o caminho do direito, desenvolvendo o conteúdo de direito operacional, que é o direito para o homem da ponta da linha. Então aí vem a paixão pelo ramo do direito, sim, ou seja, que nasceu por conta da própria polícia e a necessidade de estar somando do dia a dia, né? Do dia a dia.